nós somos alunos da Fundação Santo André, estamos no 7º semestre da Arquitetura e Urbanismo e hoje nós estamos aqui com a Gabriela Mestriner, eu sou a Rafaela, Eu sou a Beatriz. E eu sou a Camila. e hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre a jornada dela na arquitetura. Então, começando, pode se apresentar um pouquinho pra gente, Gabriela? Tudo bom? Meu nome é Gabriela Mestriner, eu sou arquiteta, urbanista, formada pelo Mackenzie, bailarina também e fundadora da Flip Arquitetura, escritório de arquitetura, interiores, design e cenografia, que está agora há 8 anos já no mercado. O porquê que você escolheu a arquitetura? Qual que foi a sua ideia, o seu princípio? Essa é muito boa, na verdade. Eu tenho uns colegas que, muita gente, né, na nossa área, que sempre sonhou em ser arquiteto, que está na área desde sempre, né? Sempre se imaginou nesse lugar. Mas eu nunca tive, assim, esse sonho de ser arquiteta. Eu sempre gostei muito de criar coisas, desde muito pequena, assim, criava com as coisas que tinha em casa. Minha avó era professora de artes, então ela pintava quadros, então sempre me encantou muito criar em muitas escalas. Eu mudava a roupa da minha mãe, mudava meu avô de lugar desde muito pequena. E quando eu precisei escolher a faculdade, eu fiquei muito na dúvida para que área criativa eu iria. Eu pensei em fazer design, mas eu acho que a arquitetura tem essa beleza de ter uma escala maior em que você consegue trabalhar muitas outras. Então, eu acho que a arquitetura dá muitas possibilidades criativas e acho que foi por isso que eu escolhi estudar arquitetura. E você sempre gostou da dança? Em algum momento da arquitetura, antes do seu TCC, você imaginou alguma associação entre um e outro? Nossa, nunca, assim, eu comecei a dançar com 3 anos de idade e dancei até os 17. Parei de dançar, assim, dançava quase profissionalmente, né? Sou formada técnica em dança e viajava, competia muito, ensaiava todos os dias, então tinha uma demanda de carga horária até do meu dia que era bem intensa. Então eu parei de dançar quando entrei na faculdade de arquitetura. Eu demorei bastante tempo para entender que a dança existiria em outros lugares em paralelo à arquitetura, né? Eu acho que principalmente naquela época associava muito a dança, a prática da dança, do dançar mesmo, mas eu acho que ela pode existir como referência e como objeto de inspiração em muitas outras escalas. E eu entendi isso no meu TFG, que foi a primeira vez que eu usei a dança de uma outra forma, além da prática, para fazer um centro cultural focado em dança e que teve assim um resultado super interessante, muito além do que eu imaginava. Foi o meu primeiro reconhecimento assim significativo como profissional. Existiu um prêmio da revista Projeto para estudantes de arquitetura naquela época, que o meu projeto foi um dos premiados. Eu fiquei super encantada, porque eu só estava fazendo um projeto, trazendo as referências das coisas que eu amava, trazer a dança, que é o que eu vivi, que é uma experiência minha, que eu tenho uma paixão, que eu entendo do que eu tô falando. Acho que é muito poderoso quando a gente pode juntar isso com a arquitetura, né? A arquitetura atualmente ela é uma profissão que ela está se tornando cada vez mais popular. Tá repercutindo, a gente vê muito em redes sociais, dicas de decoração. O pessoal realmente gosta dessa área. E eu queria saber como que você fez para se destacar nessa área e como você encontrou o seu diferencial. Eu acredito muito nessa individualidade de fazer o que faz sentido para você e o que você traz das suas experiências e as coisas que você se importa. Porque eu acho que são muitos profissionais na arquitetura, mas eu acho que com as nossas experiências, com o nosso olhar e com o que a gente coloca nos nossos projetos, só nós podemos fazer, né? E eu acho que talvez tenha muito disso na Flip. Eu acho que de uma forma mais intuitiva, eu não tinha muita ideia, assim, a gente não sabia exatamente o que a gente estava fazendo, mas a gente sempre fez cada parte do projeto e do registro dos nossos projetos e fotos dos nossos projetos e os desenhos com muito cuidado e colocando muita atenção nisso. E eu acho que isso é bem importante. Eu acho que a arquitetura é tão difícil, principalmente novos, principalmente empreender, porque se fosse só desenhar arquitetura, pensar arquitetura, seria um pouco mais simples, mas a gente tem que pensar em todo esses novos universos, né, de divulgação, de tocar uma empresa, de colaboração. A gente depende de tantos profissionais para realmente materializar a arquitetura. Por mais que a gente possa ter uma pessoa ali pensando, que raramente é uma só, depende de tantas pessoas, né? Então eu acho que esse cuidado é muito importante, e ter essa atenção.
Acho que falando um pouco mais de divulgação da sua pergunta, a Flipê, desde o início, ela foi algo que foi além do nosso trabalho. Sempre teve essa ideia desse coletivo. Eu acho que Flipê Arquitetura é muito importante, sim. Eu não teria um escritório, vi até algum entrevistado falando isso, que eu achei super legal, com o meu nome, porque eu não acho que sou eu que faço arquitetura. Eu acho que são muitas pessoas. Eu tenho os meus parceiros, eu tenho os meus sócios, eu tenho os prestadores de serviço, eu tenho os terceirizados. É muito difícil fazer arquitetura, depende de muitas pessoas. Eu acho que olhar para tudo isso é muito, mas acho que é necessário comunicar isso com clareza. Um ponto que a gente viu até no documentário da Globoplay é que vocês têm uma característica muito sólida, que dá a cara de vocês, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê muito arquiteto padrão, que faz as mesmas coisas, que tem a mesma cara, que a gente não sabe nem dizer de qual que veio. Então, quando a gente viu as coisas da Flipê, a gente percebeu que é uma coisa, vocês têm uma característica de vocês. Então, a gente viu que mesmo que vocês dão a cara do cliente, vocês procuram se adequar àquilo que eles precisam, vocês colocam as características daquilo que vocês gostam também. Com certeza. Acho que sempre tem essa identidade que vem do outro, que é o nosso trabalho transformar isso num projeto. Me incomoda muito quando eu vejo um projeto e eu não consigo intuir quem é a pessoa que vive ali, porque acho muito bonito quando você olha um projeto e você entende muito sobre quem vive nesse espaço. Você vê espaços que têm tonalidades mais escuras, mais claras, mais aconchegantes, assim, tem muitos traços de identidade ali. Eu acho que principalmente quando a gente fala dessa escala interna que as pessoas realmente habitam, acho que é muito poderoso e importante a gente considerar muito mais o que vem do cliente do que o que vem da gente. Eu acho que a gente sempre vai ter, assim, o nosso propósito, o que rege a nossa criação, mas é sempre sobre o outro. Até porque a gente vai fazer um espaço que a gente vai projetar por alguns meses, 1 ano, 2 anos, e esse espaço vai continuar por muito mais tempo com o outro que vive ali, né? E talvez até mudar de dono, e talvez outras pessoas vão viver, ou essas pessoas vão ter filhos, mudar a dinâmica da casa delas. Eu acho que o nosso trabalho é dar isso para as pessoas e permitir, inclusive, que elas se adaptem dentro desse espaço. Não acho que é sobre o profissional. Eu acho que é muito bonita a nossa profissão, mas é sempre sobre outra pessoa, sobre a sociedade, sobre a cidade, sobre o cliente. Como a Forbes influenciou na sua vida como mulher? Acho que colocaria como Não, arquiteta, a Forbes não me fez né? nada. A Forbes não me fez nada, foi eu que fiz isso. Eu acho muito problemático isso, e sim, eu acho que também tudo que eu digo é só a minha opinião e como eu levo a vida. Mais uma vez, existem pessoas que projetam uma vida para estarem nesses lugares, mas muito longe do que eu acho que faz sentido pra mim. E eu acho que cada vez mais, acho que tudo que eu fiz como arquiteta e todos esses reconhecimentos, eles vêm muito antes de todas essas referências da família que eu cresci. Hoje eu começo a ter cada vez mais consciência disso, sabe? A gente tem a ilusão de que a gente pode criar alguma coisa ali mais fabricada, sabe? Quase como esse plano de negócio, essa narrativa, sabe? De que vou construir essa empresa, o empreendedor, sabe? Eu acho que eu vejo a arquitetura de uma forma muito poética também, em que a gente coloca muito do que a gente traz e de quem a gente é. Então a gente precisa trazer tudo o que a gente é, a gente precisa saber quem a gente é, a gente precisa buscar referências. Eu acho que o seu olhar na pintura é incrível para sua produção arquitetônica. Talvez você não consiga ver uma relação direta, mas talvez tipo, essa sensibilidade, esse olhar, esse cuidado, essas cores, trabalhar isso, com certeza compõe quem você é, que é a profissional que vai fazer arquitetura. Eu não acho que essas coisas existem de uma forma tão... Porque no fundo, acho que a gente é uma geração e vive num tempo em que a nossa profissão e o nosso trabalho definem muito quem a gente é, mas eu acho que quem a gente é que define a nossa produção, sabe? Eu acho que a gente não pode esquecer muito disso. Eu acho que esse é o elemento mais importante. Então, acho que por isso que eu tomo muito cuidado com a Forbes, porque foi toda a minha construção, não só como arquiteta, mas como Gabriela, na minha criação, das coisas que eu vi, do meu olhar para fotografia, da faculdade de arquitetura, da dança, que fizeram essa profissional que conquistou coisas que foi nomeada uma Forbes Under 30. Então eu acho que não inverter a narrativa das coisas e a ordem das coisas, de como a Forbes justifica tudo isso, sabe? Sim. E é esse lugar de topo, e não toda a história e tudo que a gente trabalhou e tudo que a gente fez. Por fim, a gente queria saber se você tem algum conselho para quem está começando
passando agora para as jovens como nós que está aí entrando no mercado de trabalho? Primeiro que eu diria é, não existe fórmula pronta. Se alguém está vendendo fórmula de sucesso, o que você vai fazer, como estruturar a gestão do seu escritório, como fazer o projeto, sabe? Eu acho que vocês terminando a faculdade de arquitetura, vocês têm a técnica necessária. Continuem sempre pesquisando, se aprofundando, mas façam o que funciona para vocês, sabe? Eu acho que existem tantas possibilidades na arquitetura. A gente falou um pouco disso, mas a gente começou fazendo cenografia, porque era o que era possível ali. Eu sabia que eu queria ser arquiteta, mas ninguém ia me dar um projeto de arquitetura para fazer recém-formada. Então eu encontrei alguma coisa que conectava com o que eu sabia fazer, pela minha experiência com a dança, encontrando um espaço. E cheguei aqui, então eu acho que se fosse narrar o que uma pessoa precisa fazer passo a passo, com certeza não seria o que eu fiz, mas eu fiz o que eu tinha ferramenta para fazer com a minha individualidade. Então eu acho que sejam fiéis às coisas que vocês acreditam, sabe? Estejam atentos, continuem aprendendo, mas não caiam muito em fórmulas, assim. O que eu fiz é só o que eu fiz e funcionou para mim, e espero que os jovens arquitetos encontrem oportunidades, caminhos nos seus tempos de também chegar nos lugares que querem, sabe? Uma coisa que eu acho importante falar é que, assim, eu falo muito disso, mas acho que não numa romantização. O mercado é muito difícil, as oportunidades são escassas. Então eu digo, eu acho que buscar o que funciona pra gente é um caminho para ter um diferencial dentro dessas coisas. Não é romantizando a profissão de que faça com amor e que tudo vai dar certo. A gente sabe que é muito difícil, a gente vive num país muito desigual, existem muito poucos recursos e oportunidades para os jovens, mas eu acredito na nossa individualidade como um caminho para encontrar essas oportunidades também.